Senhoras e senhores, prezados, muito bem-vindos. Hoje é dia 6 de agosto de 2020, está um ano singular, né? Mas não no seguinte aspecto, está passando rápido como os outros anos. Já estamos em agosto, mas muito que bem. Eu sou José Augusto Sapienza Ramos, sou coordenador acadêmico do Sistema LabGIS, que é o Núcleo de Geotecnologias da UERJ. Minha área de formação é computação, de graduação, mestrado, doutorado. Também na mesma área, tenho também mestrado em sistemas e ciências de informação geográfica pela Áustria. E cá estamos. Sempre me anima perceber como o assunto programação, em especial Python, está chamando a atenção das pessoas que não são de computação, né? Por exemplo, aqui na UERJ nós oferecemos cursos, e cursos básicos de SIG, monitoramento remoto, até mesmo avançados. E é notório como o interesse pelos assuntos, pelos cursos que envolve banco de dados, envolve programação, né, e afins, estão em voga, assim, estão sendo mais procurados. Por outro lado, vejo que o pessoal de computação, meus colegas de área de formação, não estão acompanhando o apreço pelas geotecnologias, como o pessoal, digamos, da geociências, das engenharias, estão se interessando por computação. Ainda é bem raro alguém da computação ter uma maior proeficiência, por exemplo, em sistemas de informação geográfica e correlatos. Mas tá bom. Esse webinar está sendo gravado. Depois vocês vão ter acesso à gravação. Não sei se é o seu primeiro webinar que vocês participam, mas se for, nós oferecemos há alguns anos diversos webinars, diferentes assuntos. Está tudo disponível no nosso canal no YouTube. E tem inclusive outros vídeos sobre Python, sobre programação, usar Python no ArcGIS, no QGIS. E não me lembro, acho que só, a gente não teve webinar de uso de Python em outros softwares sem ser ArcGIS e QuantumGIS. A gente já teve cursos e outros eventos, mas webinar que está disponível no canal do YouTube, não. Então, assim, eu sempre procuro não me repetir, né? Como se eu estivesse fazendo uma série, né? Então, eu não quero repetir os webinars que já estão disponíveis, que vocês podem reassistir ou assistir pela primeira vez depois, mas também entendo que muitos são neófitos na área, né? Não vai ser uma exposição avançada, que demanda muito background para você se situar, né? Então, eu sempre tento equilibrar, nem sempre isso é fácil, mas, enfim, é assim que eu busco trabalhar e planejar as minhas exposições. E aí, hoje, eu não vou focar, por exemplo, em Python básico. Não é o intuito, né? Porque já tem um webinar sobre isso, né? O intuito aqui é, poxa, já sei um pouquinho de Python no ArcMap, já sei um pouquinho de Python no QGIS, né? Como é que eu junto isso? Como é que eu consigo trazer isso de forma coordenada? Se eu ainda não sei muito bem Python, você vai conseguir acompanhar hoje, acredito eu. Sugiro que você depois assista lá os vídeos anteriores dos webinars de Python, onde a gente começa com Python básico. Isso vai reforçar o seu entendimento da exposição hoje. O que me levou a escolher esse assunto é porque se você, eu vou buscar um tutorial, vou aprender por aí como é que faz isso. Cara, não tem. É impressionante.
é comum na nossa área, bem, acredito que todos sejam frequentes usuários de Google e outros mecanismos de busca, é muito frequente. Eu quero aprender como é que faz a operação tal. Você vai lá na internet, tem vídeo, tem fórum, tem um monte de coisa, né? Às vezes a informação está um pouco difusa, né? Você tem um pouco de dificuldade de filtrar, mas está lá a informação, você cata lá, cata cá e, enfim, você com um pouco de esforço consegue aprender, né? Uma coisa mais instrumental, assim, né? Um conceito complicado, não, mas uma coisa mais instrumental, assim, mais mão na massa. A internet é uma ótima ferramenta para se aprender. É o que eu costumo falar, por exemplo, nas minhas turmas, e também já falei nos outros webinars. Python você não vai decorar os comandos, né? Você conhecer bem Python não é gravar os comandos todos. E para isso tem Google. Assim, a questão é a lógica da programação, é você ter o método de você escrever e testar o código, né? De uma forma que você otimize o seu tempo, que você diminua a chance de erro, né? Que você decifre quando algo der errado no código, você entende mais rapidamente o que está acontecendo. Isso que é mais importante, e é isso que, por exemplo, um curso tem que abranger. Lista de comandos, é bom saber? É bom, mas se você não souber também, vira e mexe, eu vou na internet e procuro alguma coisa, eu lembro o comando mais ou menos como é que é, enfim. Isso tudo faz parte aí. Bem, então, eu vou fazer uma pequena recapitulação do porquê Python. Isso também está presente nos webinars anteriores. Python é uma linguagem que ganhou muita notoriedade nos últimos anos. Não é uma linguagem tão nova assim. A primeira versão foi proposta na década de 90, me falha agora exatamente o ano, tá? Mas ela foi evoluindo e nos últimos 15 anos. Eu, quando fiz graduação na UF, Universidade Federal Fluminense, Python já estava presente, só não tinha esse espaço todo que tem hoje, mas já era uma promessa, assim, já estava em crescente. Isso foi o quê? 2004, 2005. Eu lembro que eu fiz, a gente, bem, tem várias disciplinas de programação, evidentemente, no curso de ciência da computação, e uma delas é a linguagem de programação. É uma disciplina que você via a história da linguagem, as evoluções, né, o que tinha por aí, as tendências, as características de cada uma, os pontos fortes, fracos, não sei o quê, enfim. E aí cada aluno tinha que apresentar uma linguagem. A linguagem que eu apresentei foi Python. Isso foi assim, eu já sabia que estava em alta, já sabia assim, poxa, eu tinha lido alguma coisa, tinha visto. É um momento aí para aprender, né? Vamos aprender um tanto aí que de acho é isso. Aí fiz. Foi meu primeiro contato com a linguagem. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, algumas pessoas já estão fazendo. O Eduardo Silva aqui está perguntando qual é o canal no YouTube. Eu boto no final da apresentação, mas se buscar sistema LabGIS no YouTube, acredito que você vai achar ali como primeiro link da sua busca. Tá? Mas eu boto o link aqui no final. Então, Python é entendido o que se chama na computação de linguagem alto nível. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a linguagem é mais próxima, né, da nossa linguagem natural. Nossa, eu falo linguagem do homem. Tá? É mais natural ao homem. Não estou dizendo que é uma linguagem extremamente natural, porque não é. Mas dentre das opções que existem de linguagem de programação, é uma das mais alto nível que se conhece, nesse sentido. É mais fácil para o homem entender. As linguagens ditas baixo nível são as melhores, são as linguagens que a máquina entende, os circuitos eletrônicos trabalham, né? E no fundo o que você tem
é um tradutor que pega a linguagem alto nível e transforma em baixo nível. Algo que é mais palatável é a linguagem natural do homem e converte em linguagem de máquina, afinal, né, é a máquina que faz ali o algoritmo acontecer. Então, ela tem que entender, né, você tem que ter uma tradução. O Python é dito uma linguagem interpretada, porque assim, existem duas estratégias básicas dois conjuntos básicos de você de linguagens de programação que versa como você traduz a linguagem alto nível para baixo nível. Você tem as linguagens compiladas, onde você pega o código, traduz o código todo para baixo nível e salva. Quando você quer executar o programa, esse programa já está traduzido para baixo nível. Exemplo classicão, executáveis. Quando a gente pega um executável, né, os programas todos que a gente usa, eles foram feitos a partir de linguagens compiladas. E o executável é o principal output dessa compilação. Você já tem ali o código que foi escrito em alguma linguagem alto nível, tem várias hoje que são usadas, você traduziu ali para baixo nível e salvou executável, por exemplo. Mas Python não é assim. Python é dito linguagem interpretada, não compilada. A interpretada já é uma outra estratégia. Você salva e usa a linguagem escrita em alto nível mesmo. Então você guarda o código escrito em Python, de fato. Você não traduz para baixo nível. Quando você manda executar o código em Python, instrução a instrução vai sendo traduzida, vai sendo interpretado para baixo nível. Então, você precisa ter instalado na sua máquina, que vai rodar o código em Python, o interpretador do Python. Né? Esse interpretador vai pegar as instruções escritas nessa linguagem alto nível e traduzir para o processador executar. Né? Então, é uma tradução, digamos, em tempo real. Ele vai pegando instrução, traduzindo, executando, traduzindo, executando. Cada uma das estratégias tem prós e contras. Uma das questões prós de uma linguagem interpretada é a questão dela ser mais facilmente multiplataforma. Quando você tem linguagem em baixo nível, você é dependente de hardware. Você traduz para baixo nível de uma maneira que aquele hardware entenda. Então, por exemplo, se você traduz para baixo nível, né, no Mac ou no Windows, a questão de arquitetura, a questão de sistema operacional aparece. E aí, então, uma compilação para Mac OS, por exemplo, não serve para o Windows. Por isso que quando você entra lá para... eu vou fazer o download do QGIS compilado. Né? O instalador já pronto. Eu não vou compilar o código-fonte do QGIS. Eu vou baixar o instalador que se costuma a chamar de binário, né? Que já está compilado, enfim, se convencionou a chamar de binário. Você tem lá o compilado para macOS, o compilado para Linux, o compilado para o Windows, exatamente por ser dependente do sistema operacional e do hardware. Quando é interpretado, não, porque você interpreta por hardware onde o Python está instalado. Então, você tem um código só, você não tem que ficar gerando essas compilações, porque ele ainda está em alto nível, por exemplo. Então, o Python ele é conhecido aí pela facilidade de ser multiplataforma. Tá? E não é idealmente multiplataforma, não. Tem algumas coisas que funcionam diferente de acordo com o sistema operacional que você está, mas ele tem alta compatibilidade aí com todas as plataformas. E ele é uma linguagem de entrada para quem está aprendendo, programação, é uma linguagem de entrada muito interessante. Ele tem não é só uma questão de ele ser alto nível, tem outras que são alto nível também, mas ele reúne características que facilita ser uma primeira linguagem a ser aprendida. Né? Então, muitos cursos de computação, inclusive, quando você vai lá, programação 1, você vai dar os rudimentos
da programação. Hoje em dia é comum que você dê em Python, né? E por ela ser mais palatável, eu não estou dizendo que ela é muito fácil. Ela é bem palatável frente às opções que existem. Tá? Mas, exatamente por ela ser bem palatável, ela foi amplamente utilizada como linguagem de script. Qual é a ideia? Olha, aqui o ArcMap, por exemplo. O ArcMap tem, no ArcToolbox aqui, tem o quê? Centenas de caixas de ferramenta, talvez chegue a 1000, talvez, não sei. 500, 600, 400, não sei. Mas tem um conjunto grande de caixinhas. Caixinhas prontas. Caixinhas prontas que foram códigos escritos por alguém. Não importa quantas caixinhas eu tenha no ArcToolbox, ou eu tenha no QGIS e seus plugins. Não importa. Em algum momento, eu vou precisar de uma caixinha que ninguém fez. Uma caixinha que não está implementada. Essa filosofia, essa estratégia de solução, né, que eu brinco dizendo que é cinto de utilidade do Batman, né, você tem ali um cinto cheio de treco ali, você combina, você vai sacando as coisas que tem no cinto numa certa ordem para fazer o processamento que você quer, né? Uma boa medida do quanto você sabe do ArcMap, do QGIS ou software de SIG ou de PDI que for, quanto mais ferramentas você sabe usar e sabe combiná-las numa certa ordem que é conveniente para chegar num certo resultado. Por mais que você tenha muitas caixinhas, muitas vezes essas caixinhas não serão suficientes, né, para aquilo que você quer fazer. E eu retomo a ideia original do computador. O computador foi idealizado como uma máquina programável. Enquanto outras máquinas que o homem fazia à época, elas sempre tinham função pré-determinada. Você constrói um trem para ser um trem, você constrói uma máquina de tear para tear, né? Você constrói uma arma para dar tiro, né? Então, as máquinas que o homem cria, em geral, têm finalidades pré-estabelecidas. Você sabe qual é a finalidade da máquina antes de construí-la, por exemplo. E se tivesse uma máquina sem finalidade pré-definida, que você pudesse programar a finalidade conforme sua necessidade? Então, essa pergunta, né, a partir dessa inquietude, é que se começou a pensar que seria possível uma máquina programável. E culminamos aqui, no computador. Você pegar o início da computação, né, você vai ver que esse era o mote, esse era o norte, assim, eu quero fazer uma máquina programável, né? Então, só que quando você teve a explosão da computação, essa explosão aconteceu com códigos prontos, né? Você usa o Windows, usa o Word, usa o Google Chrome, usa vários softwares aí no seu dia a dia que alguém escreveu o código. Alguém programou por você. Mas a essência do computador continua igual. Uma máquina programável. Esse é o grande diferencial dele. Então, quando você aprende a programar, você está, digamos, desbloqueando, se dando acesso a esse principal diferencial dessa máquina que eu estou utilizando agora para transmitir e vocês para me escutar. Então, se a caixinha não existe, aí que tá. Se a caixinha no ArcToolbox, por exemplo, não existe, você pode criar a sua. Porque o computador é programável. Né? Enfim. E os desenvolvedores dos softwares entendem isso. Eles não são bobos. Né? Então, assim, por mais caixinhas que eles te dão, é evidente que eles precisam dar um caminho para você criar as suas. E aí que entra a ideia da linguagem script. Você ter uma interface de programação da aplicação para você utilizar os recursos que a aplicação já tem, já te traz,
mas que você possa customizar novas funcionalidades, novos algoritmos para fazer aquilo que você quer fazer, porque essa é a cereja do bolo, digamos, do computador, ser programável. Não estou dizendo que isso é muito fácil, nem estou dizendo que isso não tem esforço. Tem, é claro que tem. Mas essa é a essência. Né? Se a gente for olhar por esse aspecto, quando uma pessoa aprende programação e começa a se desenvolver nisso, estamos resgatando a intenção inicial do computador, ser programável. A pessoa consegue extrair mais da máquina. Ela não fica dependente de alguém que escreveu o código para ela previamente. Ela faz o seu próprio código se assim ela precisar. Tem códigos que você vai fazer em 10 minutos, tem códigos que você pode fazer em meses. Depende da complexidade do que você precisa. Mas se justificado for, se o esforço for necessário e justificado, que seja. Essa é a ideia. Né? Bem, então, vários softwares dentro de GIS, dentro da área de sistema de informação geográfica e outras áreas, estão utilizando Python por ser mais alto nível, por reunir características que tornam mais palatáveis as pessoas, para que as pessoas possam programar. Não ficar dependente de programas ou de caixinhas de funcionalidades feitas por alguém anteriormente. Né? Não sei se vocês pegaram essa fase ou se ainda estão vivendo nela, mas é comum, muito comum, vejo muito. Via muito mais, agora um tanto menos, mas ainda vejo. As pessoas têm uma gana assim, de combinar as caixinhas, ficar sabendo todas as caixinhas, o que cada uma faz, como é que você combina elas e tal, não sei o quê. Isso é importante? É, mas isso não é suficiente. Tá? Isso não é suficiente. Bem, tanto o ArcMap como o QGIS e outros tantos softwares trazem o Python como linguagem, como a linguagem script, para que você tenha interface com a solução, com o software, via programa. O que eu estou vendo aqui é uma interface gráfica para o usuário, para uma pessoa. Né? Aqui. Isso aqui é o menuzinho, os botõezinhos, a gente chama de interface gráfica ao usuário, que a gente costuma usar no dia a dia. Eu estou falando de uma outra interface, uma interface via programação. Tá? Através do código. Você vai escrever um código para acessar as funcionalidades do ArcMap, acessar as funcionalidades do QGIS e escrever também as suas próprias funcionalidades, se assim precisar. Tá? E aí, o que acontece na prática? Quando você instala o ArcMap, quando você instala o QGIS, eles instalam Pythons juntos. Você pode ter mais de uma instalação do Python em uma mesma máquina. Você pode ter quantas você quiser. Tá? E aí acaba que quando você instala o ArcMap, quando você instala o ArcGIS Pro, quando você instala o QGIS, vai junto ali uma, às vezes até duas versões do Python. Deixa eu mostrar aqui, ó. No ArcMap, a pasta padrão fica logo aqui em C2 pontos. Em C2 pontos aqui, ó, ele cria essa pasta Python 2.7, porque é a versão 2.7 do Python. Eu tinha antes o ArcGIS 10.6, depois eu instalei o 10.7, mas ele manteve aqui o anterior, a versão que eu estou agora é o 10.7. Tá? Então ele mantém aqui, ó, um interpretador do Python instalado e já pré-configurado. Eu vou falar um pouco mais sobre essa pré-configuração. Tá? Então, a própria instalação do software já coloca um Python na sua máquina para você exatamente utilizar a API que eles disponibilizam.
A instalação do QGIS que eu tenho aqui é da OSGel, então ele fica aqui. Se você baixa, né? Se você baixa para o Windows, você tem lá o instalador da OSGel e você tem o instalador que é só o QGIS. Aí só o QGIS costuma ficar aqui em arquivos de programas. É a pasta default, é claro que você escolhe, né? E aqui é do OSGel. Dentro aqui de apps, ele botou o QGIS, evidentemente, tá aqui. Mas ó, ele também botou dois Pythons, 2.7 e 3.7. Tem duas versões aqui, 2.7 e 3.7. Tem uma questão importante, não é nem ser 2.7, 2.6, 3.7, 3.5, mas é de ser 2 ou 3. Tá? O Python 2 está sendo descontinuado. O suporte dele, o suporte dele vai terminar final desse ano, se eu me lembro bem. Acho que é final desse ano. Ou 1º de janeiro de 2021, alguma coisa assim. E o 2.7 é uma versão, sei lá, já tem 5, 6 anos. Você não lança mais versão do Python 2. Eles só estão mantendo para fins históricos. A versão que é sim lançada, atualizada, que está viva, digamos assim, é o 3, que agora já está no 3.7. Começou lá atrás no 3.0, 3.1, e coincidentemente agora está no 3.7. Então fica 2.7 e 3.7, mas isso é só uma coincidência. Tá? O 3.7 foi lançado no final do ano passado, se eu me lembro bem. Estou puxando as datas de cabeça, posso estar errando, mas também um Google aí, vocês acham, se tiverem interessados. E o código do 2 não é portado automaticamente para o 3. Você teve algumas reestruturações para o Python 2 para o Python 3, que aí, se você tem um código que funciona no 2, você vai ter que dar uma ajustada nele para funcionar no 3. Por isso até que eles estão mantendo o 2 por tanto tempo ativo. Exatamente para dar esse lastro de tempo, né, para que as pessoas possam subir da versão 2 para 3, reescrevendo em parte os seus códigos em 2. Só que o ArcMap, ele usa o Python 2. Eu tô com o terminal Python aqui aberto até, tá vendo? Você abre ele aqui, ó. Tá? A versão que vem no o ArcMap é o 2, e não vai mudar. Ao menos eu não creio. Pelo seguinte, o ArcMap está sendo também, assim como o Python 2, está sendo descontinuado. Eu deixei o ArcMap aqui no nosso web, né? Eu pensei em usar o ArcGIS Pro, que é o substituto, né? Nova versão da solução desktop da Azure, mas muita gente ainda usa o ArcMap. Tá? Então, não sei como é que a Azure vai trabalhar com isso, né? Assim, em termos de até quando ela vai dar suporte ao ArcMap, vai disponibilizar o ArcMap, mas ela paulatinamente está fazendo pressão para que as pessoas migrem para o ArcGIS Pro. Mas bem, usei o ArcMap, que muita gente ainda usa, disparado, mas o ArcMap é 2 e não vai para o 3 por causa disso, porque o próprio ArcMap está sendo descontinuado. Não vai, eu não garanto, mas acho que dificilmente irá. Tá? O ArcGIS Pro, pelo contrário, já é no 3. Já é no Python 3, no Python mais novo. Tudo bem? O QGIS 3, estou com ele aqui também. O QGIS 3 é no Python 3. Você tem o do terminal do Python aqui também. Tá? Ok? Então você tem essa questão do 2, do 2 e do 3. Tá?
E principalmente pelo fato que do ArcMap está no 2 e o QGIS 3 está no Python 3. Isso dificulta um pouco, por exemplo, porque idealmente, assim, pensando do ponto de vista ideal, a mesma forma que eu posso executar um comando aqui no Python para acessar os recursos do ArcMap, tá? No QGIS é o 3. Mas idealmente, eu poderia, através de um único Python, acessar os recursos do ArcMap via API, que é uma interface por programação. Poderia acessar também o QGIS. Poderia acessar o Geomática, o R, o GRASS, o GEDAL, o PostGIS. Todos esses softwares via um único Python, um único script Python, um único código Python, tendo interfaces com todas essas aplicações, porque eu tenho via Python interface com ela. Isso, como eu disse, idealmente. Na prática, o que acontece? Esses Pythons aqui, ó, esse Python que vem nele aqui, no QGIS, é tão personalizado. Como assim? Ele tem tantas configurações já pré-montadas, tantas dependências, que é difícil você integrar as APIs. Isso é um problema que vai ter que ser resolvido de alguma forma. Porque isso é aquelas coisas que do ponto de vista prático, você entende até por que aconteceu. Mas do ponto de vista teórico, não faz sentido. Você está prejudicando a integração que o Python pode te dar, porque as instalações das APIs são tão customizadas, tão complexas, por exemplo, quando eu uso o Python que veio, que veio pré-configurado no QGIS para usar a API para o QGIS, beleza. Quando eu uso o Python que vem com o ArcMap para fazer API com ArcMap, beleza. Se eu usar o Python do ArcMap para fazer API com o QGIS, lascou. É bem complicado. Não é possível, mas é um trabalho hercúleo, mesmo para alguém que tem bastante experiência nisso. Até porque é mal documentado. Eu acho que talvez esse seja o maior problema. É mal documentado. Então, assim, se fosse no mundo ideal, eu abriria aqui um editor do código do Python e diria assim, eu quero usar a função QGIS, roda aí, ele roda. Agora eu quero usar do ArcMap Y, usa aí, ele roda. Seria simples, muito fluido. Na prática, temos dificuldades por causa dessas customizações. No ArcMap, no QGIS 3, ainda temos um porém, que é o Python 2 e o Python 3. Mas mesmo que eu use o ArcGIS Pro, eu tenho ele aqui, mesmo que eu use, que também é Python 3 e o QGIS com Python 3, eu vou ter muita dificuldade. Tá? Eu, para montar esse webinar, assim, eu fiquei pensando assim, cara, eu vou tentar fazer a integração na mão. Nossa, eu fiquei horas e aí eu caía no ponto morto, a documentação não falava nada. Aí eu fui olhando o código-fonte do negócio, testando as dependências, fui chafurdando lá. Aí, certo ponto, eu falei, não. Até porque, como é que eu vou explicar para os alunos fazerem isso na máquina deles depois? Não vai dar. Então, assim, até tentei, assim, para fingir do meu aprendizado, desafio próprio, mas, nossa, impossível. Tem aplicações que isso é mais fácil, eu já fiz isso. Por exemplo, você integrar o Geomática com ArcMap é muito fácil. Mas o QGIS com ArcGIS Pro, cara, é muito chato. É muito difícil.
Então, isso depende até de qual aplicação, né? A API para qual aplicação. Bem, então, eu posso rodar os scripts por dentro do software, utilizando essa janelinha aqui do Python, ó, aqui, tá? O QGIS tem o seu, o ArcMap também tem o seu. Eu posso escrever os códigos aqui, foi isso que eu fiz, inclusive, na maioria dos webinars anteriores de Python, tá? Eu estava mencionando aí no início aqui do nosso encontro. Mas você também pode executar por fora, sem abrir a interface gráfica, que faz todo sentido, né? Pô, se eu estou dando uma interface por programação, qual é o sentido eu dar a interface de programação, né? Se eu fico dependente da interface gráfica, entendeu? Meio esquisito, né? Então, é claro, eu posso fazer, e nós vamos fazer, porque quando eu usar o QGIS e o ArcMap junto, né, eu não vou abrir as duas em interfaces gráficas, eu vou trabalhar só através aí de interface de programação. Tá? Bem, qual é o exemplo que eu vou mostrar? Eu tenho aqui na pasta que eu separei, já deixei separadinho, eu tenho aqui, isso aqui é a pasta da bagunça dos cursos que eu dou. Aqui do webinar, eu fiz assim, eu já tenho o gabarito aqui, a gente vai montar junto. E eu tenho alguns dados aqui que são modelos digitais de elevação. O que eu busquei fazer? Um exemplo que faz sentido na prática, tá? Que não seja, né, um negócio sem pé nem cabeça, mas que também seja fácil. Para esse webinar eu tive uma dificuldade até sobre isso, tá? Porque os exemplos que eu pensei práticos, não, olha, não, esse exemplo aqui é legal. Esse exemplo aqui, de fato, é um negócio que só o QGIS faz, é um negócio que só o ArcMap faz, só que o negócio é difícil, o código vai ficar enorme. Aí, poxa, aí não vale a pena. Então, qual é o contexto que eu criei aqui como plano de fundo para o script que eu vou escrever? Eu tenho dados aqui, no caso são modelos digitais de elevação. Pego uma parte de Minas Gerais ali, do estado de Minas Gerais, tá? Tenho 6 aqui arquivos, arquivo TIFF, raster, né? E que eu preciso fazer um processamento e entregar em Geodatabase, tá? Okay? Eu estou fazendo um serviço para um cliente, tem uma cláusula contratual que está dizendo lá, você tem que entregar em File Geodatabase, por exemplo. E eu tenho a licença do ArcMap. Mas como alguns alunos até já apontaram aqui em suas perguntas, você tem a questão do licenciamento, né? Você, para fazer algumas operações sob raster, você tem que ter ou o Spatial Analyst ou o 3D Analyst, você tem extensões específicas, né? Que você tem que pagar um valor a mais para ter o licenciamento. No caso que eu tenho, mas vamos supor que não se tenha, ou seja, que isso é uma coisa que acontece muito, ao menos eu já vi acontecer muitas vezes, que, poxa, eu tenho uma licença do ArcMap que não é completona, eu preciso fazer um processamento que o meu licenciamento não cobre. Entendeu? O meu licenciamento não cobre. E aí, então, você faz o quê? Você vai para o QGIS e faz a parte que você não tem licença para fazer lá, e eventualmente você faz o resto no ArcMap. Ou porque você sabe usar,
você é mais pró-eficiente no ArcMap, você tem mais experiência, ou por alguma outra questão dos recursos que ele tem, enfim. Mas é comum você ficar trabalhando com várias dessas plataformas, principalmente quando você não sabe programar, que às vezes você só tem uma caixinha no software A, mas não tem no B, você está usando o B, você tem que ir lá no A, usar a caixinha e voltar, né? Então, o contexto é esse. Eu preciso fazer um processamento com modelo digital de elevação, mas eu preciso entregar no formato do ArcMap. Tá? Só que eu não consigo fazer o processamento nele, só consigo fazer no QGIS porque eu não tenho licenciamento para fazer no ArcMap. Eu só tenho uma licença mais básica. Aproveitando e respondendo a pergunta do Eduardo Silva, né, Eduardo, você tem a API com ArcMap em qualquer tipo de licença, mas a licença, as limitações da licença na interface gráfica também se aplicam à interface via programação. Então, se você não tem o Spatial Analyst, por exemplo, você não tem a licença dele, você não acessa nem pela interface gráfica, nem pela GUI, é o nome que a gente dá, é a sigla em inglês, Graphical User Interface, nem pela GUI, nem pela API. Você não acessa por nenhuma das duas interfaces. Tá? Deixa eu abrir aqui um dos modelos de elevação. Só um deles, são 6, né? São 6. Eles são pequenos, exatamente para a gente não gastar muito tempo em processamento, essas coisas assim. Tá? Peguei um dado leve. E tá aqui, né? Tá, você tem elevação, informação de elevação, DT comum. E aí você pode usar a API aqui para fazer as coisas. Eu posso fazer aqui, por exemplo, declividade, arcpy.slope, vou calcular, né, sa.slope, estou puxando de cabeça aqui. Ó. Vou calcular a declividade. Aí eu dou um input, digo que eu quero aqui em grau e pronto. Ele só deixa eu rodar o slope se eu tiver a extensão do Spatial Analyst, tá? No caso eu tenho. Aí roda e pronto, feito. Tá. Só que aqui eu tô usando a API do Python por dentro da GUI, né? Estou usando a API por dentro da GUI. Eu posso usar fora também, que é como a gente vai fazer. A mesma forma que eu posso fazer aqui, eu também posso fazer no QGIS, ele também tem. Para quem está estudando, um pequeno parênteses aí. Para quem está estudando as ferramentas, como é que você roda as ferramentas, tanto do ArcMap como do QGIS pela API, se você pega aqui por exemplo, na toolbox aqui, eu vou pegar o Slope pela GUI, né, pela interface gráfica. Cadê Surface? No ArcMap é bem prático, porque no help que ele traz um pequeno helpzinho aqui, bem lá. Mas quando você vem no help mais completo, no documento mesmo do help, não sei se vocês já repararam, mas ele sempre explica no final como é que você usa pelo Python. Isso também vale na documentação online. Aqui embaixo, esse aqui, ó, ele começa em syntax aqui, né? Ele explica aqui como é que você chama e quais os parâmetros você tem que passar, dando exemplos no final ainda aqui, ó. Quando ele chama Python window, assim, é quando você roda por aqui. Por aqui. Tá? Quando ele chama de standalone script, é quando você roda por fora da GUI. Aqui é por dentro da GUI, por dentro da interface gráfica do ArcMap, aqui é por fora.
Então ele tem exemplo até como é que você faz, tá vendo? Todas as toolboxes têm isso, todas. E além disso, você pode vir aqui no Geoprocessing Results, onde você pega os últimos processamentos que você fez. No caso, eu só fiz um. E você pode copiar como uma chamada em Python. Tá vendo? Então, assim, você... eu quero aprender como é que roda a ferramenta X. O help diz, você pode executar pela GUI e ele te dá a chamada via API. É bem fluido. Né? E no QGIS a mesma ideia, só que ele mostra aqui, ó, no histórico, tá vendo? Na caixa de ferramenta ele tem o histórico aqui, só que ele mostra isso aqui, por exemplo, eu estava executando essas daqui hoje à tarde, executei no mês passado, tá vendo? Ele dá aqui embaixo, né? Ele tem a lista aqui com a data e hora, embaixo ele dá, como é que chama? Usando a API do QGIS aqui no caso. Ou você chama por aqui na caixa de ferramenta, também tem aqui em cima no processador, também tem aqui histórico. Tá no mesmo, é a mesma tela. Dois caminhos para chegar no mesmo lugar. Então fica relativamente fácil você descobrir como é que roda alguma ferramenta, alguma caixa de ferramenta pela API. Você roda pela GUI e cola. Você tem essa cola aqui. Né? Ok? Deixa eu voltar. Aqui, por exemplo, como é que você roda o Slope? Processing RAM, você dá o nome do algoritmo que você quer, e entre chaves você passa os parâmetros, tá vendo? Ele abre a chave aqui, ele fecha a chave aqui, você vai passando os parâmetros, separando por dois pontos. Parâmetro input, valor, blá, 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 blá. Até aqui. Vírgula. Parâmetros effector, 1, vírgula. Parâmetro output, 2 valor. É sempre assim. Tá? Bem, e aí você pode executar separadamente. Eu recomendo, inclusive, fazer isso. Por exemplo, a gente quer fazer o seguinte: a gente quer pegar aqui vou pegar um deles aqui. Ó. Eu quero rodar o slope, tá? Rodar o slope e rodar o Hillshade. Ele está aqui, cadê a ferramenta? Rastro de análise de terreno. Tem aqui, ó, sombreamento, está em português aqui, né? É o Hillshade e o Slope declive, tá vendo? Posso, por exemplo, executar o declive aqui. Tá, posso deixar temporário mesmo, tudo bem. É isso aqui. Eu executo. Tá ali o declive, posso pegar o Hillshade aqui também. Eu digo aqui a posição do Sol, né? Da fonte de luz, no caso do Sol, para que ele dê o sombreamento no relevo. Tá? Ele faz a sombra, tá vendo? Ele bota um sombreamento. Como o dado é leve, ele roda rapidinho. E aqui no histórico, ele deixou os dois aqui, tá vendo? Posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e levar depois lá para o código que vai executar o Python e usar as APIs. Tudo bem? Pessoal, as perguntas que estão associadas ao que eu estou expondo aqui, eu estou respondendo na mesma hora.
Aqueles que forem mais periféricos ou algum ponto passado, eu vou responder ao final, tá bom? Bem, então qual é a ideia? Eu quero para cada entrada, para cada TIFF, eu tenho 6, né? Para cada modelo digital de elevação, tenho 6. Eu quero gerar o declive e o sombreamento. Exemplo bem simplesão. Peguei um exemplo simples para a gente se concentrar na integração das APIs. Tá? Então, declive e sombreamento, que eu vou fazer para cada um dos 6, e eu quero botar isso num file geodatabase. Só que eu vou fazer isso pelo ArcMap. Tá? Joia? A compatibilidade do QGIS com o file geodabases, bem, vocês sabem, é bem sofrível. Né? Não é um formato... É personal geodatabase, ok. File geodatabase é sofrível. Tem até plugin para isso, mas dá bug, dá problema, enfim. A questão é, eu não consigo rodar o declive e o sombreamento no ArcMap porque eu não tenho a extensão que permite isso, que é o Spatial Analyst. Então, eu vim no software livre fazer, mas eu tenho que entregar no formato nativo do ArcMap, no caso da plataforma da ESO. Então, eu vou pegar esses chifres que estão... No caso, esses dois aqui, eles estão em memória, né? Mas eu vou gerar os chifres e vou exportar para o file geodatabase. Então, eu preciso usar os dois. Eu poderia fazer na mão, evidentemente, mas imagina que se ao invés de 6, fossem 30, 50, ou que de tempo em tempo sempre chegasse um punhado de dados novos para eu processar. Né? Então, eu começo a ter que fazer uns 100 cliques. Clica aqui, clica aí, abre a tela, configura, não sei o quê, combo box, digita, não sei o quê. Né? Você demora um certo tempo a fazer. Cada um fica um trabalho repetitivo e maçante. Mas trabalhos repetitivos e maçantes são ótimos para quem fazer? O computador fazer. É ótimo em trabalhos repetitivos e maçantes. Tá? Então, a ideia é fazer um script que aí, ao invés de usar a GUI, a gente vai usar a API. Tá. Bem, não sei o quão confortável vocês se sentem, mas eu vou usar o famoso prompt de comando, tela preta. Vamos voltar às origens. É uma das formas mais interessantes da gente entender o processo, tá? Alguns, o Ricardo, por exemplo, e outros, apontaram já alguns outros caminhos que a gente poderia fazer a integração entre as APIs. Mas eu preferi esse, porque eu acho que esse é mais simples, ou pelo menos depende de um background menor para conseguir fazer. Tá? Bem, ou seja, há outras formas de se fazer isso. Eu só acho que essa forma aqui é uma das mais simples. Para eu rodar a API do QGIS fora da GUI do QGIS, fora da interface gráfica do QGIS, eu posso fazer assim. Ó. Eu vou até aqui na pasta onde está o OSGel, e ele tem aqui dentro, ele tem um BAT. Tá vendo? Ele tem um BAT. Arquivo BAT é um arquivo de script. Só que são comandos que você executa pelo prompt. Tá? Ao invés de ser linguagem Python, é um script em linguagem própria que o prompt de comando entende. Por exemplo, eu quero saber qual é o conteúdo da pasta. Eu quero limpar a tela, CLS. Enfim. Eu quero mudar a pasta, CD, change dir. Eu quero criar uma pasta em MKD, aí o nome da pasta nova. Então, você tem os comandos aqui, né, no terminal,
e você pode colocar isso num BAT para que ele rode em sequência de uma vez só. Então ele tem um BAT, esse BAT ele já vem pronto, já vem junto na instalação do OS Gel. E aí ele tem aqui, ó, eu vou passar um parâmetro para esse BAT dizendo o que eu quero. Eu quero usar a interface do Python com QGIS. Que diabos ele vai fazer aqui? Ele vai criar o ambiente da pré-configuração toda. Lembra que eu disse que o Python você pode ter vários, o QGIS, por exemplo, mesmo, bota um Python junto na sua instalação, né? Só que esse Python ele vem todo pré-configurado por causa da API, para a API funcionar. E o do QGIS, por sinal, é bem complexo. Tá? Então, quando eu chamo assim, funciona. Se eu for na pasta onde está o Python, por exemplo, apps, Python 3, roda o Python. Tá? Aí eu faço assim, eu quero carregar a API. Assim, eu estou carregando a API do QGIS. Ele não acha. Ele não acha. Porque a pré-configuração não está feita. O ambiente não está configurado. E aí, o que se faz, então? Uma forma fácil de você resolver isso. Fazer assim. O BAT, configura para mim a integração do Python com o QGIS. Ele roda. Você pode ver aqui, ó, é o mesma versão, tá vendo aqui, ó? É o mesmo. É o mesmo Python. Só que a pré-configuração foi feita. Eu dou aqui, import QGIS e funciona. Essa é a parte chata de você integrar as APIs. Essa pré-configuração que tem que ser feita junto, que, claro, muda de plataforma para plataforma. No caso do QGIS com ArcMap e com ArcGIS Pro, tem um outro problema. Eles se bicam. As pré-configurações se conflitam, cara. Negócio horrível. E isso não acontece só com eles dois, não. Tá? Acontece com outros também. Então, assim, essas pré-configurações se conflitam e aí, enfim, a gente cria algumas dificuldades para a gente. Tá? Então, quando eu dei import QGIS, ele não deu erro, né? Ele foi para a próxima linha aqui, para que eu possa digitar, né? É porque funcionou. Ele encontrou e carregou esse módulo que me dá a API com o QGIS, ok? Só que veja, agora eu vou na pasta onde está o Python para o ArcGIS. Ele está aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui. É uma outra versão, é o 2.7, eu tinha falado sobre isso. E a API é chamada de ArcPy. Ele é bem mais pesado. Ele está pensando ainda, ele não botou as 3 setinhas, é porque ele está. Essas 3 setinhas aqui, é porque ele está processando. Só tem um problema. Como eu habilitei a configuração da API do QGIS antes de rodar o Python do ArcGIS, o Python do ArcGIS vai começar a apresentar mau funcionamento conforme eu for fazendo os processamentos. E aí, o que eu preciso fazer? Limpar
as configurações que esse cara fez. Como é que eu posso fazer isso? Fechar e abrir o terminal outra vez. Se eu fecho e abro, eu limpo. Essas configurações é por sessão, né? O próprio, se você pega algumas soluções que você tem para Python, por exemplo, Conda, o Jupyter, ele trata esses vários ambientes, assim, tem recursos para isso. Ele te traz algumas funcionalidades para facilitar esses múltiplos ambientes e configurações, mas mesmo assim o processo não é de todo fluido, não. Ele está demorando muito, deu algum sabor. Foi. Só que conforme eu for usando os comandos, ele começa a apresentar defeito. Por exemplo, aqui, hash, eu vou carregar um raster. Eu tenho que dar o caminho aqui, C2 pontos, curso gel. Aqui, web na Python, ArcGIS, ZQG, /dados, pegar aqui primeiro ali, SE 23 VD PROJTIF. Se eu me lembro bem, quando carrega assim, ele já começa a dar uns erros. Tá certo pra mim? C2 pontos, gel, webinar, SS, VD PROJ. Ó. E veja, ele começa a dar erro porque ele está lendo o plugin do Gedal que está na pasta do QGIS. Entendeu? Ele deu uns erros doidos aqui, ó. Deu vários, na verdade, né? Exatamente porque o ArcGIS e o QGIS usam o Gedal. Então ele tem duas instalações, enfim, ele está se complicando. Então, assim, essa coisa de integrar a API é chato, não deveria ser. Se a coisa fosse bem solucionada, não deveria ser. Mas na prática acontece. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma maneira que eu isolo os dois ambientes. Eu isolo. Aqui, ó, se eu fechar e abrir outra vez o prompt, ele não vai dar erro. Tá? Eu vou escrever o script da parte do QGIS, o script da parte do ArcMap e vou rodar os dois de uma maneira que a configuração do ambiente deles não conflite. E vou dar um isolamento, certo isolamento nessa configuração. Tá? Só que eu não vou... Quem conhece, eu não vou lançar mão de Conda, por exemplo, nem nada disso, até porque eu tentei e o QGIS, rapaz, a API do QGIS fica doidinho com Conda. Então, dá vários probleminhas, você tem que contornar. Achei que assim ficava mais fácil. Bem, eu vou começar a escrever os scripts então, tá? Vou ter que fazer dois, insisto, a parte do ArcMap e a parte do QGIS. Qual é a parte do QGIS? Pega o TIFF, faz o slope, faz o hillshade e pronto. Só que ele vai fazer isso com todos os TIFFs que estão dentro dessa página. Essa é a ideia. Tá? Tenho 6. Então vai fazer isso 6 vezes. Se eu rodar num futuro próximo, ele vai buscar os TIFFs aqui outra vez. Vamos supor que amanhã chegue mais 10 TIFFs. Eu boto aqui na pasta e rodo o script, que ele já vai pegar os novos 10 que estão ali. Ele sempre vai buscar por todos os TIFFs que estão aqui. Se tiver 1, tiver 1000, se tiver 100 mil,
ele vai fazer com todos, entendeu? Então, a ideia é, se eu quiser repetir o script de tempo em tempo, é só mudar os arquivos que estão aqui, que ele já vai usar os arquivos direitinho para fazer as duas operações em cada TIFF. Eu vou abrir aqui o IDLE do Python. Poderia usar. Existem algumas plataformas. Sugiro olhar dois frameworks. Anaconda, tá? E PyCharm. Charme mesmo, charme. De charmoso. Né? Mas é charme sem o E, porque está em inglês. E Py de PY. Os desenvolvedores que ficam criando coisas para o Python têm mania de botar Py. Que nem na ESO é tudo arc, isso, arc, aquilo. Né? O prefixo Py é muito utilizado. Né? Tem até um framework que é o PyJamas. O pessoal fica pegando as palavras nada a ver assim. Eu vou aumentar um pouco a fonte para ficar melhor até de vocês verem. Então, assim, vocês podem utilizar o Spider, também é outro, né? Você tem o framework do Anaconda, você tem o PyCharm, enfim, você tem algumas soluções que eles vão te dar editores mais sofisticados, tá? Aqui é um editor de Python extremamente simples e seco, tá? Esse é o que costuma vir com o interpretador do Python para Windows, tá? Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é fazer os importes todos aqui, mas eu vou pular essa parte. Minto, eu vou começar com outra parte. Eu vou primeiro ler todos os chifres que estão na pasta, tá? Então eu vou carregar esse módulo aqui, que esse módulo me permite, entre outras coisas, ler arquivos em disco. Uma forma de você pegar todos os arquivos que estão numa certa pasta é assim, ó. É uma das formas, né? A outra. Eu posso fazer assim, ó, listd os.listd, e aqui eu dou a pasta, tá? A pasta que eu quero ler. No caso é lá, né? C, dois pontos, contra barra, curso de gel, contra barra, é mais fácil dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Um detalhezinho de Python, que já é assim, não é tão alto nível assim, hein? Contrabarras podem ter efeitos ruins. Ou bota uma barra comum, ao invés de contrabarra, ou bota duas contrabarras. Escolhe uma coisa ou outra. Então está aqui o input, tá? Ele vai listar todos os arquivos que estão nessa pasta. O problema é que eu tenho outros também, né? Eu tenho aqui esses zips, por exemplo, eu posso ter outras pastas aqui dentro. Então eu preciso fazer um filtro. Uma maneira de fazer o filtro seria assim. Para cada TIFF, né, assim, para cada arquivo, né, para cada arquivo no conjunto de arquivos que ele vai me retornar aqui, eu vou carregar só, eu faço um filtro aqui, se os 4 últimos caracteres do nome do arquivo for .tif. É um filtro, tá? Eu não vou entrar muito no Python em si,
E como eu disse, a gente já fez um tanto disso nos webinars passados, para a gente focar na integração. Tá? Só que ao invés de botar o caminho todo aqui, que eu vou usar várias vezes, eu vou fazer de uma outra forma. Ops. Posso fazer assim, posso chamar de base path, aí eu dou aqui a pasta, aí aqui eu boto base path mais dados. Né? Porque ele está nessa pasta, dentro dessa pasta tem a subpasta dados, ele vai somar isso com isso. Porque eu vou precisar desse base path outras vezes. Aí eu faço assim, para cada TIFF em TIFF files, assim, para cada arquivo que eu tiver no conjunto de arquivos, eu vou fazer aqui o processing run. Aí eu dou o nome do algoritmo. Ops, falhou aqui. Parênteses. Dou o nome do algoritmo. Slope. Eita. Slope. E os parâmetros que eu vou pôr ainda. Aqui já vou botar. Depois eu vou rodar também o nave cheio. E também os parâmetros aqui. A gente pode checar, insisto, como tem que ser escrito aqui, pelo próprio QGIS no histórico aqui, ó. Tá vendo? Ele traz aqui, ó. Tá? E aí ele traz exatamente como é que a gente executou. Ó. Com esse input, é um dos shifts que estão dentro lá da pasta dados, né? Esse outro aqui é a mesma coisa. Com esse input, tá? Bem, então a primeira coisa que eu preciso oferecer, deixa eu copiar aqui, ó, começar com slope, ó. Eu copiei do abre chave até fecha chave. Vou jogar aqui. Vai ficar meio grandinho. Só que esse treco todo aqui é o base path, né? Aqui, isso tudo aqui é o base path. Aqui eu posso trocar base path mais. E o nome não é fixo, né? O nome não é fixo. O nome é variável. Quem é a variável que representa o nome do TIFF? TIFF. Eu chamei de TIFF. Aqui eu poderia pôr qualquer nome. Eu botar banana, por exemplo. Aqui, só aqui botar banana também. Mas a gente bota um nome que seja coerente com o significado. E o output eu não vou deixar em memória, né? Eu vou botar base path, né, que é o C, dois pontos, curso de blá, 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 mais, acho que é saída QGIS, que eu botei aqui. Saída QGIS, tá nessa pasta aqui. E vai salvar aqui. Saída QGIS. Aqui, assim. Saída QGIS. Aí precisa de uma barra e mais TIFF, né? Só que vai ser TIFF. Bem, vamos por parte. Base path, C2 pontos, não sei o que, nesse caminho aqui, saída que QGIS é a pasta dentro, é isso? Mais o nome do arquivo de saída. Você bota, sei lá, você bota. Eu boto aqui, slope.tif, e isso não vai dar certo, porque eu tenho vários arquivos. Eu estou em um looping, né? Eu tenho vários TIFFs. Se eu boto o nome de saída sempre igual, slope.tif, e qual é o nome do segundo? Slope.tif. E o nome do terceiro? Slope.tif. Eu vou sobrescrevendo, né? Eu preciso botar nomes diferentes. Eu posso botar o nome aqui do próprio TIFF. O problema é que ele termina com .tif. Aí eu mando tirar, eu faço assim, ó, eu não quero os 4 últimos, aqui eu estou cortando. Enquanto aqui está errado. Aqui assim pega os 4 últimos. Assim eu tiro os 4 últimos. Tá?
Aqui é a posição -4 até o final. Do início até a posição -4, né? O -4 seria o antepenúltimo, digamos assim. Antepenúltimo, né? Que é exatamente aqui o é o ponto TIF, né? São 4. Então, eu estou tirando o ponto TIF, posso botar um underline slope, ponto TIF. Ou seja, eu estou pegando assim, se o TIF chama banana, o TIF aqui, ou maçã, TIF chama maçã.TIF. Aí ele lê aqui, ó, que C dos pontos, considerar webinar, não sei o quê, dados / maçã.TIF. Esse é o input, ok, ótimo, isso mesmo. E o output é na mesma pasta aqui, no mesmo BasePath, ok? Na subpasta saída QGIS, muito que bem, / eu estou tirando os 4 últimos, então maçã.TIF fica só maçã. Né? Eu tiro o ponto TIF, fica só maçã, underline slope.TIF. Claro como neva? E agora falta o Hillshade. Cadê? Hillshade. Pegar os parâmetros do Hillshade. Aqui não dá para gravar de cor, não. É muita coisa. Isso já vai estar 90% do código pronto, tá? Já vamos para o ArcMap já. Mesma ideia aqui, BasePath. BasePath. Mais dados, mais barra. Mais TIF. Zefactor 1, azimuth. Vou deixar com esse azimuth mesmo aqui. A saída posso até, daqui o output, posso até dar uma copiada, trocar aqui pelo temporário, né? Troco. Só que aqui eu chamo de Hillshade ao invés de slope, né? Hillshade. Opa. Hillshade. Bem. Tem que salvar, né? Dei o Ctrl S aqui. Vocês não viram eu clicando no botão de salvar, porque dei Ctrl S. Botar aqui, parte QGIS ao vivo. Deixei salvo ali o gabarito, que eu não sou bobo. Vai que acontece algum contratempo. E, bem, ele vai executar isso aqui, então, para cada TIF. Eu posso botar um print de aviso aqui, né? Slope e Hillshade. Isso aqui vai aparecer no terminal, tá? Slope e Hillshade de TIF foi computado. Só para dar um feedback aqui. No início eu posso botar iníciozão aqui. Iniciando a parte do QGIS. No final eu posso botar print. Terminando a parte do QGIS. Certo? Tá. Acabou? Antes fosse. Na API do ArcMap, para você carregar a API, basta eu fazer isso aqui. Se fosse o ArcMap, que não é o QGIS. Se fosse, nós vamos ver na parte do ArcMap, seria só fazer isso daqui. Ah, e do QGIS é só fazer isso? Não. Não é. Tem que fazer o seguinte. Eu vou entregar para vocês uma versão do código que ela está comentada. Ela está cheia de comentários. Olha, essa linha para isso, essa linha para aquilo, tá? Para que vocês possam, inclusive, revisar depois. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. From QGIS Core importa tudo. Aí a gente precisa importar o processing, né? A gente está fazendo aqui os
processamento, aqui, processing run, né? Só que para poder importar o processing, eu tenho que importar o módulo sys para adicionar uma variável de ambiente para ele achar o processing. Esse syspath aqui é onde é que ele busca os módulos, tá vendo? Syspath é onde é que ele busca os módulos. Eu estou tendo que dar um append, eu estou tendo que dar um caminho adicional para ele, que é onde na minha máquina está instalado. Quando você for executar na tua máquina, você vai ter que pôr o caminho do teu QGIS aqui, tá? Na subpasta Python plugins para ele achar o processing. Se você não bota essa linha, ele dá erro dizendo que o processing não foi encontrado. Aí você tem que carregar o processing, carregar a biblioteca de algoritmos, inicializar o processing. Olha só quanta coisa você tem que fazer. Inicializar o processing, isso tudo eu já deixei pronto aqui, porque, enfim, a gente ia gastar um tempo enorme. E isso já vai pronto para vocês também. Eu digo qual é a pasta onde está o QGIS, porque senão começa a dar uns chabus. Eu carrego, então, a aplicação do QGIS. Esse falso, isso quer dizer que ele não vai abrir a interface gráfica. Esse falso aqui quer dizer que você não quer que ele abra GUI. Você só quer usar, no caso, a API. Que é aqui que estamos fazendo aqui. Aí, então, eu vou iniciar a aplicação. É como se eu estivesse abrindo o QGIS com um clique duplo mesmo. E no final eu tenho que fechar o QGIS pela API, não é pela GUI. Ele não vai abrir a tela aqui do logo, um QGIS, loading, não. Porque aqui está falso. Se eu deixasse true, ele abriria. E aí eu vou ter que, depois disso, carregar, então, a biblioteca, né? Porque eu carreguei o processing, inicializei. Eu carreguei a biblioteca de algoritmo, agora eu tenho que carregar a biblioteca de algoritmo no processing. Esse add provider aqui. Olha quanta coisa você precisa fazer. Agora acabou. Tem mais código para carregar o ambiente do que funcionalidade em si. Mas, enfim, isso é dessa API. Você tem APIs que são mais fáceis de serem utilizados, você tem APIs que são mais difíceis de serem utilizadas. O ideal, eu gostaria muito que a API do QGIS fosse tão simples quanto a do ArcMap, mas, enfim, o QGIS teria que fazer algumas modificações aí para atingir isso. Joia? Tanto, acabou. Ó, total o quê? De quantas linhas tem aqui? A gente bota o cursor, tem 23 linhas. Ok. São uma, duas, três, quatro, cinco. 5. Ainda tem um print aqui que não precisa ter. São 5 para fazer o que eu quero. Né? Listo os TIFs, para cada TIF eu rodo o Slope e rodo o Rio Shape. Bom. Simples assim. Eu busquei montar um exemplo simples mesmo. Essa foi a intenção. Tá? Mas tem que botar toda a parafernália aqui para poder usar a API. Tá? Podemos testar. A gente pode testar por aqui. Ó. Posso fazer assim. Ó. Eu vou rodar lá no SGL. Eu tenho o SGL Bet, a gente já viu, né? Python QGIS. Aí eu dou o caminho do PY. Curso GEL. Webinar Python ArcGIS QGIS. Parte QGIS ao vivo. É isso. Eu não vou abrir o terminal do Python, como aconteceu antes. Eu vou pedir para o Python rodar o código que está nesse PY aqui. É que está no fundo. O interpretador do Python vai receber esse arquivo e vai executar linha a linha. Se der alguma coisa errada, ele vai avisar.
Antes dele começar a executar, aviso que o processing, quando você importa o processing, ele dá um monte de warning. Warning, 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 ignora. Tá? Ignora que isso é uma coisa... isso é um problema que você tem que não afeta na prática, só os warnings aparecendo, porque você está chamando o processing pela GUI. Não, desculpa, pela API, não pela GUI. Enfim. Mas pode ter algum outro erro. Vamos ver. Rodando. Olha lá, vendo esses warnings aí? Você esquece. Olha, rodando, ó. Slope, Hillshade, computado. São 6, ó. Acabou. Isso não. Se você quiser computar novos agora, só muda os chifres que estão na pasta. Ou você muda a pasta aqui no código, BasePath, por exemplo. Você muda o BasePath ou você muda os arquivos que estão lá e roda outra vez. Aqui. Setinha para cima, Enter. E roda outra vez. E dá os warning chatos, mas depois ele começa ao que interessa lá. Ele fica recomputando, né? Se a gente for lá na pastinha, vamos ver aqui, ó, saída que diz. Olha lá, tá lá. O Slope e o Hillshade de todo mundo. Agora tem a parte do ArcMap. Né? Que é mais simples até do que a do QGIS, até porque não tem essa parafernália toda do... Então, aqui já está pronto. New File. Import ArcMap, pronto, já está resolvido. Vou ter que fazer import OS outra vez, porque eu vou importar os chifres originais e os slopes e os hillshades. Eu vou ter que listar os chifres também, né? Só que eu já tenho o código pronto aqui, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Essa parte aqui é igual entre os dois. Isso aqui é Python puro, né? Então, aqui são os chifres, são os DENs. Vou botar aqui, DEN files. Só que eu também quero chamar aqui de QGIS files, que são os arquivos que o QGIS gerou, né? Só que não está em dados. Preciso do BasePath também. Ele não está em dados, né? Ele está em saída QGIS. Eu mudo aqui, ó, saída QGIS. O BasePath é igual dos dois, né? Dados QGIS, saída QGIS. Dados e saída QGIS. E aí, então, para cada um deles, eu vou fazer o seguinte aqui. Para cada DEN em DEN Files, eu vou iniciar o raster, que eu cheguei a fazer agora no terminal. Aí, a gente vai ter que repetir isso aqui, ó. BasePath dados barra DEN. Aí, sim. Eu vou salvar num file geodatabase, eu disse, né? E o file geodatabase vai ficar aqui em saída. Eu vou criar ele até aqui pelo ArcMap. É um projeto em branco. Eu vou deixar. Eu poderia fazer pelo script em Python também. Existe um banco de dados nessa pasta? Não, então cria. Existe, não faz nada. Mas eu não quero complicar muito o nosso exemplo. Até por causa do nosso horário. Quero deixar um tanto para as perguntas também. E já temos várias aí. Então, cadê aqui? Não. Eu renomeei a pasta, por isso não está sem underline. Está com espaço. Eu renomeei a pasta depois. Valmir, aproveitando enquanto ele está pensando aqui, se não seria interessante fazer a configuração do ArcMap primeiro, porque é uma versão mais antiga. Isso não vai mudar, não.
quando a questão é, na ordem que eu preciso fazer o meu código aqui, eu preciso que o QGIS seja chamado primeiro para depois o ArcMap, né? Eu preciso fazer lá o slope, o hillshade no QGIS, para então chamar no ArcMap. E aí, quando eu carregar as variáveis de ambiente lá e tudo mais do QGIS, o ArcMap vai começar a dar erro, porque são configurações conflitantes. Sair daqui, eu vou criar um geodatabase em branco, tá? Um file geodatabase em branco. Então, chama aqui exportação. Pronto. Exportação GDB. Aí, cadê? Aqui. Então, também vou botar aqui, ó, output GeoDB. É o base path, mais... Eu chamei? Exportação? Esqueci. Exportação, né? Eu chamei? Esqueci, não. Exportação. Exportação.gdb bar. Pronto, então esse aqui é o caminho do Geodatabase. Na API do ArcMap, assim como na GUI também é assim, o GDB ele fica abstraído como se fosse uma pasta, né? Vendo? Não tem diferença aqui entre uma pasta e o GDB, se você bota a mesma estrutura, mas é assim mesmo. Isso é uma abstração da API, a gente chama assim. E aí, então, eu estou carregando o raster, eu estou carregando esse raster que está em disco para memória, para mim, usando a API. Aqui é ArcPy. Estava errado aqui, ó. ArcPy. Tá? E aí eu faço hash.save. E eu dou o caminho novo. Output DB, GeoDB, mais DEM. Só tem um problema no DEM. Não pode ter ponto .tif, senão ele dá erro. Aí eu faço aquele esquema. Todo mundo, menos os 4 últimos. Pronto. Aqui, ó, print. DEM exportado. Print. Início da parte do ArcMap. Eu tenho os dois. Em breve aqui eu já vou ter isso também funcionando, né? Só que eu tenho que juntá-los, aí tem a questão do conflito, né? Eu vou entrar nesse mérito. Só que eu só fiz por DEM files, né? Eu posso dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V. Poderia fazer isso de outras maneiras, poderia criar uma função, enfim, mas não estou fazendo. Aqui já é a saída QGIS, né? Que aqui são os chifres que o QGIS gerou. Então faço dois fors. Um for para os chifres originais que estão lá em dados, né? Que o QGIS também usou como entrada, e o saída QGIS que o QGIS gerou como output, né? E é isso. Acabou? Já acabou. Vamos testar. Eu vou ter que fechar aqui, porque eu já carreguei o ambiente do QGIS. Eu tenho que fechar e abrir de novo, até que a gente não viu outra forma. Eu vou mostrar uma forma de se evitar isso, mas não vimos ainda. Então, eu vou rodar só
só a parte do ArcMapping separado, até para ver se não tem nenhum erro, alguma coisa assim. É 7. Do aqui Python, né? No caso é o executável, eu não preciso pôr o ponto .exe, o ponto .exe é totalmente opcional. E eu dou o caminho do arquivo que eu gerei. QGIS. Eu estou apertando o Tab, tá? Quando ele muda aqui, ó, é o Tab. Para que eu não tenha que digitar tudo, ele vai já filtrando conforme aquilo que eu já digitei. Aqui, ó, parte ArcMap eu vivo. É isso, é isso. Vamos ver se eu errei alguma coisa. Nilva, sim, se você pensar em GIS Web, você vai ter a parte do servidor, né? Você pode usar um de Django, por exemplo, para se valer do Python, apesar que você pode usar Python sem o de Django, mas é uma forma bem recorrente. Só que aí você vai ter que trabalhar com o Django, porque o Python que o Django chama tem que estar já configurado para o Django e para a API que você quer usar, por exemplo, do QGIS. Entendeu? A mesma coisa que está tendo aqui com o Python que já está configurado para a API. E deu um erro ali. O Python que já está configurado para a API do ArcMap e do QGIS, você teria também, né, essa mesma situação, mas com o de Django. Alexandre já viu até o que é? Está faltando output aqui, está faltando saída. Obrigado. Eu tinha parado para ver ainda. Né? Tava errado aqui o nome, né? O GDB está dentro de saída. Dá para ver que ele demora um certo tempo aqui, né? Porque ele está dando lá o import ArcPy. Ele leva um tempo mesmo. Ele é pesadinho. Para que eu possa executar várias vezes e não tenha que ficar apagando, eu também posso fazer o seguinte aqui, ó, que é arcpy.env, são as variáveis de ambiente. Aí overwrite output, nem isso acho que é. Isso aqui é o seguinte, se vocês usam o ArcMap, devem se lembrar que, por padrão, ele não deixa que você sobrescreva uma saída que já exista, a não ser que você vá na área as variáveis de ambiente e peça deliberadamente para que ele permita. É o que eu estou fazendo aqui, mas não via GUI, estou fazendo via API. Isso aqui, quando eu faço assim, é como se eu estivesse vindo aqui geoprocessing result, não, geoprocessing ambiente, não, geoprocessing options. Aqui e marcando, ó, que no meu já está, inclusive, ó, tá vendo? É como se eu estivesse marcando aqui. Só que ao invés de fazer pela interface gráfica, eu estou fazendo pelo Python. Aí, rodando, fazendo. Nilson, sim, uma das saídas é você utilizar os ambientes virtuais. Só que se você usar o Conda, a API do QGIS dá um monte de estresse com o Conda. Você tem que, assim, tem como resolver, mas você gasta um tempinho, tá? Por isso até que eu não usei o Conda, que a gente teria que resolver para que vocês possam assistir o vídeo e fazer na máquina de vocês esse mesmo código e executar, entendeu? Então eu fiz assim, eu fiz apartados dos códigos. Só que agora eu vou fazer uma chamada para eles.
Na verdade, como é bem simples, eu vou mostrar o que eu já tenho pronto aqui. Eu tenho pronto aqui, ó. Eu já fiz. São dois comandos. Isso aqui até pode ir para isso aí, ó. O que eu estou fazendo nesse BAT? Lembra? BAT é comando de terminal, de prompt, né? Isso aqui ele limpa a tela. O que está escrito ele limpa aqui, ó. Escrito esse treco todo aqui, né? Eu limpo, ó. CLS, ele limpa a tela. E aqui eu estou mandando ele abrir um terminal, assim, uma instância nova do terminal e rodar o seguinte comando. Quando eu boto aqui cmd/s, eu estou mandando ele abrir, é o comando de terminal para abrir terminal. Entendeu? Se eu vier aqui, ó, e bato aqui cmd, eu abri um terminal no terminal. Eu posso daqui exit, eu sair do terminal que estava aberto dentro do terminal. Mas por que diabos eu estou fazendo esse negócio de doido? Porque aí eu isolo os ambientes. Quando ele rodar esse BAT, que vai carregar o ambiente de configuração do Python com QGIS, que dá conflito com ArcPy, ele vai nessa instância do terminal, que eu vou criar outra para o outro. Então, eles não se conflitam. É uma maneira... Esse comando aqui é exatamente o que eu fiz, só que aqui está com o original, né? Eu boto aqui ao vivo, pronto. Ao vivo e ao vivo. Exatamente esse comando que está aqui, o que vem depois do /c, é o que eu estava usando antes aqui, ó. Tá vendo? Esse comando que está aqui é o que está aqui em cima. Tanto para chamar o Python, que já está pré-configurado com o ArcPy, como também para a API Python do QGIS. Tudo bem? Que é esse aqui, que é para o ArcPy, e aquele outro que a gente rodou lá atrás, que nem está mais aqui em memória, tá? Ainda? Não. Porque eu fechei e abri a tela, né? Esse outro que eu estava executando antes para o Python. Só que quando eu faço assim, ou seja, eu vou abrir pelo terminal outros dois terminais para isolar os ambientes. É uma maneira que se tem de se isolar os ambientes. Tá? Sem ter que usar um conda, que aí vocês têm que instalar, entender como é que usa, e aí o QGIS ia dar uns chabuzinhos lá, a gente teria que resolver. Achei que assim ia ficar mais limpo. Para a gente entender os rudimentos. Nesse nosso encontro de 2 horas aqui, né, a gente consegue ver os rudimentos. Então eu criei os dois PY, estão salvos aqui, né? Aqui a parte do QGIS, fazendo o slope e o shade, aí só ficou grande por causa dessa parafernália toda que eu preciso botar para usar. E aqui a parte do ArcMap, né? Que eu pego todos os chifres que estão em dados, todos os chifres que estão em QGIS, e aí para cada um aqui eu instancio esse raster, né? Eu peço para que ele leia o raster a partir do arquivo em disco, e dou um save, eu salvo uma cópia dele. Aqui esse save é como se fosse um salvar como. Salva uma cópia onde? Dentro do GeoDatabase. Pronto. A gente pode rodar e ver a coisa acontecer. Quer ver? Só dar um clique duplo no batch aqui. A gente tem... uma coisa. Esse pause que ele... Não sei se vocês devem ter visto aqui o pause. O pause é só para ele não fechar automaticamente quando ele terminar o comando da parte do ArcMap. Tá? Ele já terminou a parte do QGIS, tá vendo? Ele já está executando outra agora, a parte do ArcMap. Está lá no import ArcPy. E pronto. Ele está lendo os chifres, gerando o hillshade e o slope pelo QGIS e jogando os chifres no GeoDatabase pelo ArcMap. Rodando só esse BAT aqui. Aí deu um erro. Não pode subscrever. Não está dizendo não. Eu mudei. Estava errado. Eu não salvei, ó.
esse asterisco aqui, ó, isso quer dizer que eu não salvei. Ctrl S. Pronto. Aqui, rodar outra vez. Vendo? Esse pause aqui para que ele não feche. Caso contrário, ele feche a tela assim que ele terminar o comando. Aí assim, tem que apertar uma tecla. Bem, eu já mudei e salvei, vou ter que executar outra vez. Vamos às perguntas? Era isso. Queria mostrar a possibilidade e dificuldades também, né? Porque a gente tem, insisto, no mundo ideal, a gente não deveria precisar ter que isolar os ambientes. Tudo Python. Poxa, ela dá ali import QGIS, não essas coisas todas aqui. O ideal é que fosse só import QGIS, assim como é no ArcMap. Tá? E que eu pudesse fazer um código só. Isso daqui, essa parte aqui, tá junto com essa parte aqui. Tudo num PY só. Tá? Mas como eles conflitam, assim, tem duas questões. O ArcMap usa o Python 2 e o QGIS 3 usa Python 3. Mas mesmo que a gente utilizasse o ArcGIS Pro, por exemplo, que já é Python 3, a gente teria o mesmo problema. Ó, agora está fazendo. Já está na parte do ArcMap. Alexandre, sim, você pode carregar raster no Postgre. Só que você tem um comando para fazer isso no terminal, né? Você pode, no Python, executar um comando de terminal. Dá uma olhada, como é que é o nome do... é da biblioteca? Subprocesses? Não, esqueci, peraí, vou dar uma olhada rápida aqui. Você, dentro do Python, pode executar um comando de terminal que pode ser o raster to PGSQL, né? E você levar carregar no banco. Shape não. Shape to SQL não. Raster to SQL. Subprocesses. Dá uma olhada depois nesse módulo. Subprocesses. Subprocess. Ele é do Python, você pode executar o comando. Flávio, eu não tinha visto a tua pergunta antes e foi no meio da explicação aqui, né? Mas como você bem reparou, eu trabalhei com dois Pythons, com duas instâncias do Python, digamos assim. Uma que vem aqui quando você instala o ArcGIS, ele já bota, né? Esse é o caminho padrão. E esse outro aqui, esse batch, ele está chamando o Python que vem no OS 4, no OS Gel, tá? Ele bota tanto o Python 2 como o Python 3. Tá dentro tem uma subpasta apps. Aí dentro da subpasta apps tem o Python ali dentro. Mas por que eu não chamei o Python direto? Acho que essa foi a tua pergunta. Eu cheguei a mostrar aqui. Se eu chamar o Python direto, ele não reconhece a API do QGIS. Esse batch, ele garante a configuração do ambiente, né? Quando eu chamo assim, ele faz a configuração para que o Python que vem no OSGel reconheça a API do QGIS. Pedro, eu acho que eu respondi a tua pergunta depois, né, ao longo
exposição. Como é que chama um raster no ArcPy? É arcpy.raster, você dá o caminho para ele. Acabou aqui? Como é que tá? Ainda tá fazendo. Apesar de não ter acabado, se eu ver aqui, ó, no ArcMap, vou dar aqui um refresh. Olha lá. Ele está fazendo ainda, né? Está no. Tá carregando. Ok? Aí, acabou. Pressionando qualquer tecla para continuar, ele vai fechar a tela. Terminamos, olha, 5 minutos antes do previsto. Que bom. Temos mais perguntas? Não sei se eu deixei passar alguma aqui. Tentei responder aí durante a exposição. A Michelle fez uma pergunta lá no início. Uso de outros sistemas operacionais. Inclusive por QGIS, mas surgiu a dúvida. A dificuldade de integrar as APIs é observada também em outros sistemas operacionais? Michele, sim, acontece. Claro que não com o ArcMap, porque o ArcMap é para o Windows, mas o QGIS com outras APIs ou outras APIs que seja. Por exemplo, eu tive uma energia gasta aí. Foi para uma aplicação da NOAA. NOAA? A NASA, né? A NOAA tem um modelo de dispersão de pluma no mar, usado principalmente para mancha de óleo, mas pode ser para qualquer outra coisa. E aí eles têm uma API em Python, porque eu queria integrar com o site. É uma aplicação desktop, mas aí eu queria fazer uma integração via API para construir uma interface gráfica pela web, né? Porque se eu tiro a interface gráfica do desktop, uso a interface gráfica se eu tiro a interface gráfica do desktop e uso a API, eu posso fazer a API se comunicar com uma WebGui, né? Com uma interface gráfica na web. E aí foi isso que eu fiz e tinha que fazer a integração dessa aplicação, que o nome é Gnome, com o GDAL, que a gente também usa. Nossa! Rapaz, demorou! E olha que eu estava utilizando Conda, eu estava utilizando recursos parrudos, tá? Não estava assim só terminal, não. Tá? E eu consegui fazer, mas foi com emoção. Salete, eu já tinha esse bate-pronto, tá? Mas tanto PY como BAT são arquivos textos comuns. Se eu pego aqui, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um novo aqui, print, oi, salvo como. Aí eu boto aqui, blá, 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 blá. Bota aqui, ó, oi.py. Pronto. Isso é um código Python, tá? Eu crio um arquivo novo aqui, escrevo print oi, salvo como .py. Isso é um arquivo Python. Eu rodo ele no Python. BAT é a mesma coisa. Esse BAT que foi feito aqui, tá? É a mesma coisa. Ele abre um bloco de notas, mas qualquer editor de texto.
A gente chama isso, em computação, de plain text. Texto plano, uma tradução ao pé da letra, enfim. Você tem dois tipos básicos de arquivo. Arquivos texto e arquivos binários. Binário, se eu abro no bloco de notas, por exemplo, ele abre todo troncho. Mas arquivo plain text, ele abre... Ele leu com conteúdo. Tanto o BAT como o PY são arquivos texto. Você, no bloco de notas ou aqui na a IDLE, eu também uso aqui muito o Notepad, mais, que ele é um bloco de notas um pouco mais incrementado, mas no fundo é tudo texto. Né? Aí você cria e salva, assim, não tem... Eu só trouxe ele pronto porque são os dois comandos que eu já estava usando antes, para chamar cada parte separadamente, precedido por esse cmd espaço / c espaço, que é para isolar os ambientes, para que a configuração da API do QGIS não impeça o correto funcionamento da API do ArcMap. Esse pause é só para que ele não feche automaticamente. Quando ele termina tudo, ele mostra, aperte qualquer tecla para continuar. E o CLS é só para limpar a tela. Se tiver alguma coisa limpa, ele começa a mostrar do zero. Tá? Eu vou passar esses arquivos para vocês. Tá? Passo os shifts também, passo tudo. Rodrigo, não acho que o R desbanca o Python, não. Acho que os dois têm o seu espaço. E Python é mais alto nível do que o R. Tá? O R também não é assim, o R não é baixo nível, mas para a linguagem de entrada, o Python é mais suave do que o R. Bem, senhores, nosso tempo já chegou ao fim, acho que a gente pode ir encerrando. Só um último aviso, reforçando a comunicação. Eu vou mandar o link do vídeo, vou mandar os arquivos que foram produzidos aqui, esses chifres também, para que vocês possam reproduzir o processo nas máquinas de vocês. Basta ter uma versão do QGIS 3 e uma versão do ArcMap, que vocês conseguem refazer esse processo todo. Tá? A gente vai ter um curso de como foi bem observado aí por alguns. A gente vai ter um curso de Python para ArcMap, tá? Começando daqui a 15 dias, mas eu mando aí o link junto com o material para quem tiver interessado, tem lá ementa, datas e tudo mais. Tá bom? Obrigado, boa noite, até a próxima. Continue nos acompanhando, que sempre tem webinar. Semana que vem, o webinar é sobre bacias hidrográficas com dados gratuitos. Tá? Já consta lá no nosso site a notícia, as informações e o link de inscrição. Tchau, tchau, boa noite, obrigado.